Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Educados respondem nos comentários. E o tema do nosso vídeo de hoje é... Então eu tô aqui para te falar que agredir os filhos física e psicologicamente não é o caminho certo de uma educação consciente. Mas antes disso eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho porque toda semana nós vamos ter vídeo novo aqui, combinado? Eu vou tentar falar para vocês, através de alguns exemplos, por que esse tipo de comportamento não deveria ser levado em consideração pelos pais quando forem educar seus filhos. Primeiro exemplo, você tá no shopping, uma situação hipotética. Você tá no shopping e vê uma criança, e essa criança quer muito uma coisa, e a mãe dela não quer dar. Então essa criança começa a espernear, começa a rolar no chão, começa a fazer birra, fazer pirraça. E aí você tá observando de longe, e aí na sua cabeça a mãe daquela criança não tá fazendo nada. E aí você pensa assim, é igual aquele memezinho do Olaf. Bate. É só bater. Por que ela não bate? Será que ela sabe bater? Mas não é só bater. Na sua cabeça você entende que é só bater porque você cresceu assim. A cultura em que você foi educado é assim. Como você foi educado dessa forma, você passou a entender que essa é a única forma correta de se educar um filho, de se educar alguém. E essa é exatamente uma das consequências de educar um filho de forma agressiva, né? A gente cresce entendendo que aquela é a única forma de se educar e cresce aceitando a agressividade. A gente aceita que a gente precisa daquilo ali para crescer, para aprender. Mas não é dessa forma. Mas então me fala aí, por que eu não devo bater no meu filho? Primeiro, porque bater não é sinônimo de educar. Já tem diversas pesquisas aí que comprovam isso, que comprovam que bater, na verdade, gera um efeito contrário, um efeito reverso. Por quê? A criança, quando ela apanha, ela não, na cabeça dela, o cérebro dela está em desenvolvimento. Então ela não entende direito aquilo ali, por que ela precisou apanhar e tal. Na verdade, o cérebro dela cria um bloqueio. E a criança, na verdade, ela fica com ódio de você. Sim, ela fica com ódio de você quando você bate nela. Ela começa a pensar que você não gosta dela. Ela começa a pensar por que aquilo ali tá acontecendo. Porque ela não entende, o cérebro dela não é maduro o suficiente, sabe? Outro motivo também, bater ou agredir psicologicamente, verbalmente, pode acarretar diversos problemas na criança no futuro. Aí você pode até virar pra mim e falar assim, Mas eu cresci com minha mãe me batendo, minha mãe gritando comigo, nem por isso eu tenho trauma, eu sou uma pessoa normal. será que é? Vamos lá. Você nunca se sentiu incapacitado de fazer alguma coisa? Você nunca sentiu que você não era bom o suficiente? Você nunca sentiu raiva, ódio, vontade de bater em alguém quando essa pessoa não fez o que você queria que ela fizesse? Esses são tipos de pensamentos de pessoas que já sofreram com agressão física na infância, com agressão psicológica, verbal. Então, por exemplo, na época, né, nossos pais não tinham o nível de instrução que a gente tem hoje, eles não tinham acesso às mesmas informações que a gente tem hoje. Então, aquilo para eles era normal e beleza, a gente não tem que culpar eles por isso. Só que hoje a gente está vivendo num mundo diferente, num mundo onde a gente pode aprender, onde a gente consegue aprender, a gente tem acesso à informação e a gente pode ser melhor. Então, por que eu vou ficar, né, fazendo, insistindo no erro se eu sei que aquilo ali não vai me trazer benefício nenhum? Então, por exemplo, a criança chega lá da escola com uma nota. A nota estava baixa. E aí o pai dela vira simplesmente para ela e fala assim, ai, nossa, aí bate na criança, porque a criança tirou nota baixa, porque ela não deveria ter tirado nota baixa, você tem que estudar. Aí bloqueio no cérebro da criança. Ou então a criança chega com uma nota razoavelmente boa, por exemplo, a prova valia 12, a criança tirou 8. E aí o pai ou a mãe vira pra criança, mas você poderia ter sido melhor, você poderia ter tirado uma nota melhor, né? Não tá bom, aqui não sei o quê. Então tem sempre um sermãozinho, nunca tá bom,
Sabe, a gente não reforça as coisas positivas da criança, a gente só reforça as coisas negativas. Isso é um tipo de agressão, é uma agressão psicológica. Ou também agressão verbal, gritar com a criança demais, xingar demais. Eu sei que tem dia que não dá, que a gente tá estressado. Tem hora que a criança tira a gente do sério. Não vou mentir pra vocês, tem hora que realmente a criança tira a gente do sério. Mas a gente tem que se polir, tem que se policiar, porque esse tipo de comportamento, ele gera uma reação no cérebro que pode interferir ao longo da vida da criança. A criança pode crescer traumatizada, ela começa a desenvolver um complexo de inferioridade, ela começa a achar que ela não é boa pra nada, que ela não dá conta de fazer nada. Por quê? Porque os pais são o termômetro da criança. Ah, mas como assim os pais são o termômetro das crianças? É porque quando a criança nasce, ela só tem vocês. Então, tudo que ela faz ou tudo que ela deixa de fazer, ela quer mostrar pra você, ela quer te contar, né? Ela quer ali ter a sua atenção. Então, ela vai tentar de todas as formas ter a sua atenção. E se essa atenção que você dá pra ela é sempre de uma forma negativa, é sempre pra bater, é sempre pra xingar, é sempre pra gritar com a criança, ela passa a não querer ter mais a sua atenção. Ou seja, ela começa a esconder algumas coisas de você. Por quê? Porque ela entende que toda vez que ela te contar alguma coisa que não te agrada, ou que ela fizer alguma coisa que não te agrada, você vai bater, você vai gritar, você vai xingar, que ela vai ter uma punição, né, como resultado, ela começa a parar de te contar, ou ela começa a mentir pra você. Por quê? Porque ela quer que você fique feliz com ela não quer que você fique triste, ou ela não quer apanhar. Então, às vezes a criança mente, a criança para de te contar as coisas, a criança se afasta um pouco, ou a criança começa até a replicar o seu comportamento. Ela começa a ficar agressiva com as outras pessoas, com as outras crianças. Ela começa a bater nos coleguinhas na escola, ela começa a te agredir, começa a agredir outras pessoas, começa a gritar demais, começa a xingar demais. E aí, muitas das vezes, a gente fica sem entender por que a criança está fazendo aquilo ali, quando, na verdade, ela só está replicando o seu comportamento, o que você faz com ela. Porque eu já cansei de falar que a criança, ela aprende com o exemplo. Então, seja o exemplo. Se o exemplo que você dá é agressividade, é grito, é xingamento, é esse tipo de coisa que você vai receber dela em troca. Porque o nosso cérebro, ele entende, né, essa situação e ele tem dois caminhos para seguir. Ou ele segue o caminho de replicar aquilo que está acontecendo, aquele tipo de comportamento, principalmente o cérebro da criança, porque ele está em desenvolvimento, ele ainda está aprendendo sobre o mundo, ele está aprendendo a reagir, a estar no mundo. Então, ou a criança, ela resolve repetir aquilo que você está fazendo, ou ao longo do tempo ela entende que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não é uma coisa, né, que se deva levar para a vida, ela começa a criar uma repulsa contra esse tipo de comportamento. Então, ela começa a ver esse tipo de comportamento e às vezes fica assustada, fica nervosa, chora, porque ela criou um bloqueio no cérebro dela quanto a esse tipo de comportamento. Então, se você não quer que seus filhos cresçam traumatizados, se você não quer que seus filhos cresçam complexados, ou até mesmo que eles cresçam e se tornem pessoas agressivas, ou até mesmo sejam agressivas na infância, batam nas outras pessoas, nos colegas, por favor, não bata no seu filho.